Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a instrutora Andressa Delayagra e eu gostaria de trabalhar com vocês nessas aulas um pouco sobre um aplicativo que você informa valores, tá? E este aplicativo efetua cálculos para você. Então aqui eu tenho a tela de início, né, com uma imagenzinha de álgebra, né? E eu tenho um menuzinho. Pessoal, eu tenho geometria, então se eu clicar aqui em geometria, eu tenho ainda um submenu que é para calcular quadrado, calcular círculo, calcular retângulo, calcular trapézio, tá? E se eu clicar novamente, eu tenho outros para calcular a Bhaskara e para calcular força. Então, deixa eu testar um por um com vocês. Vou em geometria, vai abrir o submenu e eu vou em quadrado. Em seguida, abrirá a tela para fazermos o cálculo do quadrado. Calculando a área do quadrado, comprimento dos lados. Então, vamos colocar aqui 10. Clicaremos em calcular. Bom, apareceu, por causa da resolução da tela, um pouco mais acima ali o resultado, mas isso a gente vai trabalhar no nosso aplicativo, tá? Isso aqui é só uma base. Então, tá escrito o resultado e diz como é que foi calculado. 10, eu digitei para o lado e ficou 10 vezes 10 é igual a 100, tá? Então, vamos voltar. Vamos clicar novamente no menu. Vamos clicar em círculo. Digite o raio do círculo. Vou botar 5. Clicar em calcular. Apareceu ali em cima também porque esse aplicativo foi desenvolvido para uma tela menor, tá, pessoal? Como eu estou testando numa tela maior, daí ele acaba fazendo isso, mas mesmo assim ele está mostrando o resultado e diz que ele fez ali o cálculo de 3,14, que é o π, vezes 5 que eu havia digitado. Isso no nosso nós vamos melhorar, tá? Porque a gente já vai programar para uma tela como a nossa aqui que nós estamos fazendo. Vamos aqui, geometria, retângulo. Calculando a área do retângulo, comprimento da altura, vamos botar 4. Comprimento da largura, vamos botar largura 3. Calcular. Resultado, 4 vezes 3 deu 12, tá? Vamos voltar novamente. Vamos agora calcular o trapézio. Digite a altura. Vamos colocar aqui 12. Digite a primeira base, 2. Digite a segunda base, 3. Calcular. Aí ele diz como foi feito o cálculo também, como eu disse para vocês, em relação ao tamanho da tela, ele ficou um pouco desproporcional, né? Mas nós vamos trabalhar isso agora no nosso software, juntos, tá? E aí vocês vão ver que vai ficar bem mais bonitinho. Deixa eu voltar aqui. Vamos agora selecionar outros e ir em Bhaskara. Então, o que acontece aqui em Bhaskara? Ele dá uma imagenzinha aqui, ó, de como é o cálculo da Bhaskara, qual é a fórmula dela. O valor eu vou digitar, então, digite o valor de x2, digite o valor do x simples, que é o 1, né? Digite o valor do número 2. Calcular. Não significa que não encontrou o resultado, tá? Mas caso ele encontre, ele vai retornar ali um resultado. Então, vejam que a gente pode mexer a partir desse softwarezinho, desse aplicativo básico, a gente já pode mexer também em outras coisas, tá? Vamos verificar a força, digite a velocidade, 3, digite a massa, 45. Digite a força, 8. Calcular. Ó, se eu não digitar nada, diz que eu pelo menos tenho que digitar 2 valores. Clico em sair. Viram aqui, pessoal, que neste exemplo ele também tá um pouco bugadinho, né? Ó, aí deveria... Ó, retornou algo na...
quando eu digitei 2 números, né? Então, ele retornou força. Se deixar o força em branco, ele retorna força. Se deixar massa em branco, ele retorna massa. Se eu digitar velocidade em branco, ele retorna a velocidade, tá? Então, pessoal, a gente vai dar uma trabalhada neste aplicativo aqui. Vejam que a gente tem que arrumar algumas coisinhas, né? Mas a ideia é essa, é a gente solicitar ao usuário que ele digite algo através das fórmulas matemáticas, devolver como se calcula e ainda por cima devolver o valor exato daquele cálculo, tá certo? Então, pessoal, vamos iniciar o nosso projeto. Deixa eu minimizar aqui. Esse aqui é o projeto atual. Então, eu vou em File, New Project. O nome da nossa aplicação será, vou colocar aqui como fórmulas, tá? Aqui no Company Domain vai ficar o meu sobrenome, ponto, meu nome. E aqui no Project Location é o lugar onde ele está salvo. Então, no meu caso, ele está lá em Desktop, tá? E aí é só eu clicar em Next. Pessoal, o mínimo para rodar, eu vou deixar aqui, então, o mínimo para rodar a partir do 19, tá? Que é o KitKat. Então, quer dizer que vai poder rodar na 19, na 21, na 22, na 23, assim por diante, tá? Vou deixar para rodar a partir da KitKat. Vou dar um Next. Vou deixar aqui como Empty Activity, ou seja, será um layout vazio. Nós trabalharemos nesse layout. Vou dar um Next. A Activity principal, então a tela principal, vou deixar ela como Main Activity. E vou dar um Finish. Aí é só aguardar o projeto abrir, tá? Bom, pessoal, após ter carregado o nosso projeto, a primeira coisa que nós faremos é iniciar, então, o layout da página inicial, que é onde tinha lá escrito álgebra, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou acessar a internet, vou pegar lá uma imagenzinha. Ó, pessoal, então eu achei a imagenzinha que eu quero deixar de início ali, tá? De inicialização do meu projeto. O que eu vou fazer? Eu vou salvar ela em qualquer local do meu computador, então vou salvar imagem como, tá? Vou deixar ali na área de trabalho mesmo, escrito como matemática, tá? Só vou tirar ali o acento, não pode ter acento, tá? E vou salvar. Já vou pegar ali uma para Bhaskara, né? Pegar essa daqui. Vou salvar imagem como, fórmula de Bhaskara na área de trabalho, vou salvar. Agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu venho aqui na área de trabalho, pego as duas imagens, seleciono segurando Shift, dou um Ctrl C, abro o Android Studio, tá? Vou no Res, que é o de recursos, pasta de recursos, acesso lá o Drawable, clico no Drawable com o botão direito e clico em Paste. Aí ele vai perguntar se tu gostaria de copiar os arquivos específicos. Tu diz que sim, ok? E o que ele vai fazer? Ele vai trazer direto para cá, tá? Então, agora tu já tá apto a utilizar o quê? Utilizar as imagens que estão dentro do Drawable, tá? Então, todas as imagens que tu for usar na tua aplicação, elas vão ficar dentro do Drawable. Então, eu vou acessar a minha Activity aqui, na parte de Design. Deixa ela carregar um pouquinho. Ó, carregou, tá? Vou só utilizar outro tema aqui, então vou em app theme, deixo o light, que ele fica branco, daí dá um ok. Tá? Tem esse Hello World, que eu vou retirar ele. Então, eu vou clicar nele e vou deletar. E eu vou puxar um componente para colocar a imagem que se chama Image View. Então, eu vou clicar no Image View e vou posicionar na minha tela. Tá? Esse Image View, pessoal, vocês vão dar 2 cliques nele, vão nos 3 pontinhos no SRC, tá? Clica nele. E a partir dele, aqui, ó, nós temos Drawable. Tem o Color e tem o Drawable. Então, a gente vai clicar no Drawable e a gente vai selecionar aqui, ó, Matemática. E vai dar um OK. Ó, só dá o tempo dele renderizar ali. Aí ele já vai abrir a nossa telinha bonitinha ali, tá? Perfeito. Agora que nós já temos a tela inicial, pessoal,
o que eu quero ver com vocês? A parte do menuzinho, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que trabalhar por último. Por quê? Porque o menu, quando nós formos trabalhar, nós teremos que, a partir dele, né, a partir do clique neste menu, programar para que seja aberta uma nova tela, né, que nós chamamos de intent. Só que nós não temos outras telas ainda, tá? Então, nós vamos deixar por último a questão do menu, tá? Contando como última a questão do menu, então nós vamos iniciar o quê? Vamos iniciar nossas fórmulas matemáticas. Então, o primeiro item a iniciar-se será o da Bhaskara. Então, como é que nós faremos para iniciar o da Bhaskara? Então, eu vou clicar aqui no meu nome, ponto, meu sobrenome, ponto, nome da minha aplicação. Vou clicar com o botão direito. Vou em New e vou selecionar Activity e Empty Activity. Na Empty Activity, que é a Activity vazia, então nós vamos colocar o nome que nós quisermos para a nova tela. Lembrando, quando nós formos criar aqui, vai surgir a criação aqui da Activity, que é a parte de classe, que é a parte de programação, e vai surgir o layout ao mesmo tempo que referencia a classe, tá? Então, em vez de ficar main Activity 2, eu vou deixar assim, ó. Bhaskara. E eu vou deixar Activity, para eu poder me identificar, tá? E aqui no layout acaba ficando Activity Underline Bhaskara, certo? Vou dar um Finish agora e a gente vai esperar agora criar aí a classe. Ó, então criou o quê? Criou Bhaskara Activity.java e aqui dentro do layoutzinho o pessoal já criou a Activity Underline Bhaskara. Então eu vou acessar o layoutzinho da Bhaskara. Ó, o tema que eu disse para vocês é o Light, né? E agora a gente vai trabalhar. Eu posso dar zoom para trabalhar melhor. O zoom é nosso amigo, nosso companheiro, né? Então, o que nós teremos? Nós teremos alguns campos, né? Para solicitação do que precisa de números a Bhaskara. Então, pessoal, vamos puxar 3 text views, tá? Então, vou pegar um large text aqui, vou dar 2 cliques, vou nos 3 pontinhos, vou no New Resource, vou no New String Value e vou colocar txt A e dou um OK. Opa, txt A e aqui no Resource Value, que é o que o usuário vai enxergar, a gente vai colocar digite valor de A e dá um OK. Dou 2 cliques novamente, venho no ID e coloco para txt A, tá? E aí, faço o quê? Faço a mesma coisa para digitar o B. Então, vou dar 2 cliques no large text, vou nos 3 pontinhos, vou no New Resource, New String Value e colocaremos txt B, digite valor de B. Dá um OK. Dá 2 cliques novamente, modifica o ID para txt B. Pega outro large text, posiciona ali, dá 2 cliques, 3 pontinhos, New Resource, New String Value, txt C, digite valor de C e dá um OK novamente, tá? Dá 2 cliques novamente no ID txt-c, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem dar uma arrumadinha e tudo mais no espaçamento. Agora, o que nós faremos? Nós iremos puxar o text. Então, eu vou colocar aqui, ó. Botar para number signet, ou seja, para digitar somente números que não tenham vírgula, números inteiros, tá? Então, vou posicionar aqui do lado. Vou dar 2 cliques. Pessoal, ele não tem texto, tá? Se ele não tem texto, eu posso modificar aqui o ID dele, então, para edt valor A, tá? Vou dar 2 cliques novamente, ó. Tá ali o ID. O ID a gente nunca pode deixar de informar, tá?
dou 2 cliques nesse edit, EDT, valor B, e faço a mesma coisa com o EDT, valor C. 2 cliques, ID, EDT, valor C. Ok? O que tá faltando agora? Bom, tá faltando a gente botar o calcular, BTN calcular, então que é um botão. Então a gente vem aqui, ó, nos componentes à esquerda de vocês, tem o button, e a gente coloca ali, ó, dá 2 cliques no botão, vai nos 3 pontinhos, new resource, new string value, BTN calcular, resource value, calcular, tá? E dá um OK. Dá 2 cliques novamente, o ID é BTN calcular, e eu vou botar aqui, ó, Basque, de Bhaskara, tá? Ok, só que eu tenho que ter, pessoal, um campo que esteja vazio para receber e mostrar, então, o valor, né, final do cálculo. E não esqueçam que naquela aplicaçãozinha inicial que eu mostrei para vocês, também tinha foto de como se calcula a fórmula de Bhaskara. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar o calcular um pouco mais abaixo, a gente pode inserir uma imagem referente à fórmula de Bhaskara aqui, tá? Vou dar 2 cliques, vou nos 3 pontinhos do SRC, vou selecionar Drawable e vou selecionar onde tiver Bhaskara. Se eu não achar por aqui, eu posso digitar, ó, pessoal, ó, fórmula Bhaskara e dou um OK. Diminuir bastante, tá? Mexi na altura dele, deixei a largura padrão. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou deixar um large text aqui embaixo do calcular. Esse large text eu vou deixar um pouquinho maior. Esse large text eu vou dar 2 cliques e vou botar lá nos 3 pontinhos, new resource, new string value, o resource name como txt x1. E não vou botar nada, porque ele vai receber futuramente, tá? E vou dar um OK. Então, fica aqui. Vou pegar outro large text, vou posicionar logo abaixo. A gente sabe que a gente tem um ali que tá invisível, né? O txt1 eu tenho que modificar o ID. Vou dar 2 cliques, que eu havia esquecido. Fica txt x1. Ele tá perguntando se a gente quer atualizar a referência, a gente vai dizer que sim. Então, eu vou dar 2 cliques no outro large text, vou nos 3 pontinhos, new resource, new string value, e vamos colocar txt x2. Dou um enter, 2 cliques, também modifica para txt x2, tá? Tá invisível ali, pode rodar a aplicação que o usuário ele não vai enxergar o que tem ali, só vai aparecer quando a gente clicar no calcular e ele fizer o cálculo. Daí o txt x1 recebe o seu cálculo e o txt x2 recebe o seu outro cálculo, tá? Então, pessoal, inicialmente é isso daí. Agora a gente vai lá para a parte da Activity da Bhaskara, tá? Bom, aqui dentro da Activity da Bhaskara, nós temos que colocar todos os elementos que nós vamos utilizar e que nós já colocamos lá no layout, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Dentro da Activity, vamos colocar, então, olha, quando a gente coloca, pessoal, e se a gente der contra o espaço, ele já vai te dar a opção de button e tu dá um enter. Por quê? O que acontece? Ele tem que importar aqui em cima, ou seja, criar a funcionalidade do button, tá? Então, private button btn cadastrar Basque, que é o cadastrar Bhaskara, tá? Depois, private edit text EDT, deixa eu ver, valor A, eu acho. EDT, valor A. Vou colocar aqui, EDT, valor A. Private, edit, text, EDT, valor B. Private, edit, text, EDT, valor C. Então, já foi o botão, já foi os dois edit text. Agora, a gente tem que declarar
private text txt x1, depois private text view txt x2, certo? Que são os textos que vão receber o quê? Vão receber o nosso cálculo de x1 e x2, certo? Vamos pegar agora também variáveis do tipo private a, private double b, private double c, private double delta, private double x1, private double x2, tá? Então, são essas nossas variáveis. Por enquanto, são essas que nós vamos utilizar. Caso a gente veja que tem a necessidade de ir criarmos outras variáveis conforme o cálculo que for surgindo, não tem problema, a gente pode criar também, tá? Então, vamos seguindo ali com o que precisamos realmente aí para o cálculo. Dentro do onCreate, pessoal, nós chamaremos os IDs de cada componente que nós já criamos no layout, tá? Vejam que essa activity, essa classe, ela está trabalhando com este layout aqui. Então, vamos chamar btn cadastrar basic recebe. Qual tipo de dado que ele é? Qual tipo de... como é que eu vou dizer para vocês? Qual tipo de... elemento do layout que ele é? Um button. Então, button que será encontrado, find view by ID, pelo seu ID, que lá na classe R é a classe de recursos do Android, tá? Então, todo ID que a gente modifica, que é uma identificação única por elemento, ela é guardada na R. Então, r.id.btn calcular basic, tá? Então, aqui eu já declarei dizendo que o elemento button, ele será encontrado pelo ID btn calcular basic. Farei a mesma coisa com os outros, tá? Então, ali eu tenho, ó, edt valor a, que vai receber o seu próprio elemento, que é o edit text, que será encontrado pelo seu ID edt valor a. A mesma coisa a gente vai fazer com outra. Então, edt valor b vai receber, entre aspas, o edit text, né? Que será encontrado pelo seu ID edt valor b. Agora, para o C, então, edt valor C será encontrado pelo seu edit text, que será chamado pelo ID, encontrado pelo ID edt valor C. Ainda temos dois text view, né? Então, nós temos ali, ó, txt x1, que vai receber o seu próprio elemento, que é o seu text view, que será chamado pelo seu ID, encontrado pelo seu ID txt x1. Faremos a mesma coisa com o x2. Então, txt x2 recebe o text view, né? Que será encontrado pelo seu elemento de ID txt x2. txt x2. Tá? Esses daqui, pessoal, são os elementos que nós colocamos anteriormente lá no nosso layout. Então, se tu vai utilizar os elementos, se tu declarou lá em cima, tem que achar o ID deles aqui embaixo, correto? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai receber os valores de A, o valor de B e C,
tá? Para poder calcular. Só que como lá no texto, lá no layout, o edit text, ele recebe o texto, apesar de ser um número, a gente tem que converter ele, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, o A, ele vai receber um double ponto parse double, tá? Do edt valor A ponto get text ponto to string. Então, o que ele está fazendo, pessoal? Ele está pegando, olha só, ele está pegando o texto que foi digitado no edit text de valor A, ele está passando para double. Por que double? Porque nós falamos que aqui em cima o A, ele é do tipo double. Se fosse int, a gente faria um parse int, tá? E aí eu estou fazendo o A receber ele. E eu farei a mesma coisa com quem? Com o B, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, B recebe double ponto parse double de edt valor b ponto get text ponto to string, tá? Pegamos o texto que foi digitado no edit text de b, passamos para double e passamos para ser guardado na variável b. O C vai receber então um double ponto parse double de edt valor c ponto get text ponto to string, tá? Então agora, pessoal, nós já recebemos o valor de A, já recebemos o valor de B e já recebemos o valor de C. Vejam que lá dentro do cálculo da Bhaskara, nós temos um elemento que se chama delta. O delta é todo aquele cálculo que está dentro da raiz quadrada. Então, fica mais fácil a gente fazer o quê? A gente calcular esse cara, né? O delta, deixar pronto e depois só recalcular com a raiz quadrada o restante da fórmula da Bhaskara. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, delta. Vai receber, então, b ao quadrado, então fica math.pol, que é a potência, né? Potência de quem? Bom, eu tenho que botar o b, né? B ao quadrado, então vai ficar b, vírgula 2, significa b ao quadrado, tá? Vezes 4, aliás, vamos ver a fórmula aqui, ó, é menos 4, ó, menos 4ac. Então, aqui fica menos 4 vezes A vezes C. Esse é o nosso delta, tá? Então, nós já temos aqui o cálculo do delta. Agora, a gente tem que completar a fórmula para achar o x1 e para depois achar o x2. O x1, pessoal, ele fica com menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. E o x2 vai ficar menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, tá? Então, vamos arrumar aqui. Então, x1 recebe x1, ele vai receber menos b mais raiz quadrada. Como é que é? Então, é math.sqrt de quem? De delta, tá? Depois de ter calculado isso, que a gente vai dar um barra. Então, a gente tem que achar, a gente tem que botar um barra, 2 vezes A, ponto e vírgula. Esse é o x1. Depois a gente tem o x2. Então, o x2 recebe esse mesmo cálculo aqui de cima, vou até copiar e colar, só que em vez de ser mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, é o quê? Menos. Tá? Esse é o x2. E agora a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai fazer o txt x1 receber quem? O x1.
Só que o que acontece? O x1 é um double, o txt x1 é o quê? É um elemento de digitext, então a gente vai ter que converter, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, txt x1 ponto set text, né? E entre parênteses ali, pessoal, é que a gente vai colocar, tá? Lembrando, então aqui, ó, lembrando que a gente tem que botar uma mensagenzinha aqui antes. Deixa eu fechar isso aqui. Uma mensagenzinha aqui antes, ó. Abre aspas, coloca x1 igual a mais x1, ou seja, vai mostrar lá no edit, perdão, text view do x1, tá? A mensagem x1 é igual e aí aqui no mais serve para concatenar, ou seja, mostrar no mesmo elemento o valor de x1 e a mesma coisa a gente vai fazer com o outro. Então, txt x2.setText vai receber a mensagem x2 igual a mais x2, tá? Então, é isso aí que ele tá fazendo. Pessoal, o seguinte, a gente também pode fazer a verificação se os elementos eles estão vazios, né? Então, a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode fazer um string edta, que vai receber... Deixa eu ver aqui em cima se tem isso aqui, ó. Ponto e vírgula e fazer a mesma coisa com os demais. Então, edta, edtb, edtc, b, c. Agora, a gente faz um if edta.isEmpty. Se edta.isEmpty, a gente vai dar um toast. .makeText, getBaseContext, insira todos os valores. Fazer a mesma coisa para todos, tá? Então, Ctrl C, um Ctrl V, se o EDT, no caso B. Aqui a gente não pode esquecer que depois tem uma vírgula, né? Toast.landlong.show. Isso aqui é uma mensagenzinha, pessoal, rápida, tá? Uma mensagenzinha rápida que vai aparecer ali na nossa tela, com a finalidade de alertar ao usuário que, olha, tu esqueceu de alguma coisa, tá? Então, se ele deixar o A vazio, ou o B vazio, ou o C vazio, ou deixar todos vazios, ele vai emitir essa mensagem. Se o C aqui neste caso, né? Tá certo, pessoal? Por enquanto, tá? É isso aí. E quando ele clicar em calcular, é que ele vai poder mostrar, né, pessoal? Então, assim, ó, o que faltou fazer? Faltou fazer o clique do botão, dizendo que só vai aparecer isso aqui, né? Quando, então, ele clicar em calcular. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente vai colocar tudo isso daqui, exceto os empties, ó, dentro do clique, tá? Então, eu dei o Ctrl X e vou fazer o clique aqui agora. Como é que funciona o clique? Então, fica btn cadastrar basic.set onClickListener, ou seja, a partir do clique new view. Quando eu botar VI, der um contraespaço, pessoal, ele já vai trazer um onClickListener com os 3 pontinhos. É ele mesmo que tu tem que selecionar. Por quê? O que acontece? Quando ele clicar no calcular, ele tem que abrir uma função. E esse é um click listener com os 3 pontinhos, ele faz exatamente isso. Ó, ele já autocompletou. E aquilo que eu dei Ctrl X, eu vou dar Ctrl V aqui dentro. Certo, pessoal? É isso aí, então.
esperamos o próximo vídeo para calcular o restante.